Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para juntos levar a todos vocês a palavra do Evangelho através da doutrina consoladora, do qual o Centro Espírita Amor e Caridade sempre nos abrindo as portas para trabalharmos a seara do Cristo. É muito bom toda segunda estarmos por aqui, mesmo que pela internet, que tem se tornado uma ferramenta muito útil, né, a todas as religiões, não só a nossa doutrina, ao qual possamos chegar em cada lar. Então queremos agradecer a todos essa oportunidade de estar servindo Jesus e principalmente encontrando cada um de vocês. E hoje, uma noite especial, estamos recebendo nossa querida amiga Graça. Vou convidá-la aqui a partilhar a tela comigo. Bem-vindo, Graça. Boa noite. Obrigada, boa noite. Que boa alegria poder estar te recebendo mais uma noite, né? Servindo Jesus, qual é muito bom quando a gente está junto trabalhando, levando aos irmãos, né? Tudo aquilo que Jesus nos pede, que é a divulgação da doutrina, mas principalmente o seu evangelho, né? E eu falo, quando a gente está com palestrante, para nós é motivo de muito orgulho, de muita satisfação receber cada um de vocês, viu? Que desprendem sempre de um tema para nos brindar essa noite. Noite um pouco gelada, né? Em Monte Azul, acho que esfriou para todo mundo aí, mas vamos juntos. Hoje o tema da Graça é morte, começo ou fim? Vamos ver o que ela tem para a gente aí. É um tema bastante interessante. Hoje, inclusive, o Neto da rádio, né, TV Monte Azul Web, a hora que anunciou a sua palestra de manhã, ele até enfatizou que era um tema que nunca tinha escutado, assim, que chamou muita atenção do pessoal que falou na rádio lá. Então, vamos, todo mundo te aguardando aí. Vamos tentar, neste momento, fazer uma oração. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga por mais uma noite abençoada, que os mentores de luz estejam adentrando a cada lar que partilha conosco deste momento, aos trabalhadores da nossa casa que hoje se fazem presencial ao passe, que possam estar envolvidos pela espiritualidade amiga, e a todos aqueles que estão online conosco, que também possam receber todas as vibrações de amor e paz que trazemos em nosso coração, e que a espiritualidade os prepara com muito amor e carinho. Obrigado à Graça, que mais uma vez ela nos traz à luz do Evangelho mais um tema para aprendizado, que a espiritualidade amiga a acolha com muito amor e carinho, que todas as vibrações cheguem também até você, Graça, e que juntos possamos brindar o nosso espírito, né, a nossa vida, com ensinamentos que possam ser colocados em prática nos momentos em que a vida nos assola, ou que nos traz as situações, né, que cada um tenha que enfrentar, lembrando sempre que não há mal que dure para sempre, como também não há bem que dure para sempre. Tudo é necessário, tudo passa, e juntos assim estaremos entendendo cada vez mais o porquê estamos aqui nesta situação, com o eterno aprendizado que o Cristo sempre nos dá, que jamais nos desampara, seja como for. Obrigado por este entendimento, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que assim seja. Graça, passo a você então, agradecendo em nome do Centro Espírita Amor e Caridade mais uma vez, boa palestra, que os mentores estejam ao seu lado. Obrigado. Amém. Obrigada a você, Daniel. Boa noite, queridos irmãos de caminhada. É com muita alegria que a gente se encontra mais uma vez nessa noite de reflexão. Peçamos a espiritualidade de luz que nos inspire e vamos pedir a Deus que nos fortaleça para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
E, como o Daniel já falou, o nosso tema de hoje é morte. Ela é começo ou o fim? A morte, simplesmente definida como ausência de vida, sempre foi vista como um mistério. Desde criança, que eu escutava alguém dizer assim: ah, ninguém sabe porque quem foi embora, quem morreu não veio aqui para contar. Então, fica um mistério. Ela sempre foi vista como um mistério, uma superstição, uma fascinação até pela humanidade. Agora, no âmbito da doutrina espírita, a morte, ela é o desprendimento total do espírito do corpo físico. E isso acontece em consequência da ruptura do laço fluídico, que é o laço que prende um ao outro. E quando isso acontece, essa ruptura, há o falecimento do corpo. E a grande surpresa dos suicidas, aqueles que se matam, é verificar que a morte não acabou com a vida. E o medo da morte, ele é universal. Isso acontece por causa da separação dos entes queridos. É uma coisa que causa um grande medo da morte. Aquela ideia de que vai se separar de uma pessoa que a gente ama muito. Separação de pai e filho, de casais, né? De uma pessoa que a gente quer demais. Então, isso causa medo da morte. E também devido ao desconhecido. Como a gente não conhece, todo desconhecido causa medo, causa aquele frio na barriga, né? Uma mudança de cidade, que não sabe como vai ser, sair, entrar na faculdade, qualquer ciclo novo, qualquer mudança, mudança de emprego, nos causa um certo medo. E da morte não seria diferente. Até mesmo, às vezes, pessoas mais evoluídas, ou até que dizem não ter medo da morte, podem, quando vê, quando se encontra, quando acha que ela está ali, se apavorar naquele momento. Aqui vale a pena a gente lembrar do filme de Chico Xavier, o filme que conta da vida dele. A gente fala de uma parte até cômica no filme, em que ele se encontra num avião, e o avião está cheio de gente. Passa por uma turbulência, começa a chacoalhar. E todos começam a gritar. Por quê? Medo da morte. E começam a gritar, socorro, socorro. E o Chico também grita. E nisso entra no avião Emmanuel, o mentor espiritual dele. Que isso, Chico? O que está acontecendo? Ele fala, você não está vendo? Nós estamos em perigo de vida, nós vamos morrer. E Emmanuel fala, mas isso não é privilégio de vocês. Estão todos em perigo de vida, todos vão morrer. E Chico fala, mas nós estamos, eu tô com medo, socorro. E o Emmanuel diz, poxa vida, então pelo menos morra com educação. Isso é uma parte que a gente até dá muita risada, e o próprio Chico, no fim do filme, conta pra gente a história, porque a gente vê no filme o ator, mas o Chico conta no programa que ele está participando, o Pinga Fogo, e ele dá muita risada e diz, eu queria saber como é que se morre com educação. Então, não vamos nos assustar por ter medo da morte, porque é uma coisa bem natural. Agora, a morte, ela é começo, fim ou nenhum dos dois? Vamos primeiro falar da morte como o começo. Para aquelas pessoas que acreditam na imortalidade da alma, a morte é um começo. Ela é o começo da vida espiritual, o começo de uma nova vida, o começo da verdadeira vida. As pessoas que seguem uma religião, quase todas, eu acredito, as religiões pregam a vida após a morte.
Algumas falam de reencarnação, outras de ressurreição, outras que vai dormir até Jesus voltar. Não importa, mas dizem que depois da morte teremos uma nova vida. Então, a morte é o começo dessa vida. Lá na antiguidade, antes de Cristo, Platão, ele já nos alertava a respeito da alma. Para ele, na sua teoria de ideias, a alma, depois que fez a sua passagem por esse mundo, volta ao seu lugar de origem. Volta para casa. Então, isso traz um certo conforto para quem acredita nesse momento da morte. As pessoas têm um conforto melhor. Agora, a morte como fim. Isso é para os materialistas e existencialistas, aqueles que não acreditam na vida após a morte. A morte é o fim da vida. E por isso, a aflição, a angústia que o ser humano sente em virtude de que tudo vai acabar ali, tudo vai terminar com a morte. Aquele trabalho árduo de uma vida inteira, num instante termina, num piscar de olhos. Isso a gente vai se entender que é o fim de uma etapa, a etapa de encarnado. E então, as pessoas que creem na imortalidade da alma tendem a ter menos desespero diante da morte do que aqueles que não acreditam, que está vendo o fim. E a morte nem começo e nem fim. Para o Espiritismo, a morte não é começo e nem é o fim. A morte é a passagem do espírito que está na prova da carne para o espírito que vai entrar em outra dimensão. É a transição, é a mudança de plano. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos esclarece muito acerca desse problema da morte. Para começo de conversa, a morte não existe. Já fala aí. A gente deixa aqui a nossa veste física, mas o espírito, ele continua a sua jornada e leva consigo o perispírito, que vai vagar no mundo espiritual segundo o seu peso específico. E esse peso, ele vai ser de acordo com o bem ou mal que tiver feito durante a sua existência terrena. A morte, ela é o desprendimento do espírito do corpo físico. Agora, vamos lembrar que não é o espírito que deixa o corpo, mas é o corpo que, sem energia, sem o fluido vital, se solta do espírito que é vivo e deixa ele ir para outras paragens. É como se fosse uma fruta madura que cai da árvore. Edivaldo, ele nos conta que a sua mãezinha chamava o nosso corpo de burrinho de carga. Que o nosso corpo é o burrinho que carrega a carga, que é o espírito. Uns vai carregar 20 anos, 5 anos, 50, 80, 100, 90, não sabemos. Mas ele que está carregando, o corpo carregando o espírito. O corpo é a casa do espírito. Daí a necessidade de cuidar do corpo. Porque a gente adora morar numa casa limpinha, numa casa iluminada, numa casa confortável, né? É uma delícia, é isso que a gente quer. E o espírito também quer. Ninguém gosta de morar numa casa escura, embolorada, suja, não é? E o espírito também não. Aí vai existir casos em que o encarnado apressa a sua data de validade. Vamos lembrar do que aconteceu com o espírito de André Luiz, que ele narra para a gente no livro Nosso Lar, que ele conta como foi quando ele deixa esse mundo, né, de encarnados e
passa para o plano espiritual. Ele é chamado de suicida. E ele não entende. Ele não compreende porque ele começa a buscar na memória e não se lembra de ter se matado. Mas foram os desleixos, desmando que ele teve com o corpo que levaram ele a desencarnar antes da sua hora. Aí se trata de um suicídio indireto, que isso acontece muito, muito. Tudo que a gente faz que agride nosso corpo, nós estamos antecipando a nossa hora. Sabe, aquelas pessoas que têm diabetes sem tope de doce, ou que têm um outro problema de saúde que precisa se comportar de uma maneira adequada com o corpo, não respeitando o limite, está cometendo o suicídio indireto. Então, quando a gente vive uma vida plena, que a gente completa todo o nosso tempo, a gente é chamado de completista. Ou seja, a gente usufruiu de todo o tempo que nos foi ofertado pela sabedoria de Deus para o nosso avanço moral e espiritual. Isso é um grande presente. Deus nos oferta essa vida para a gente evoluir. Para a gente estar aqui na Terra para a evolução da nossa alma, para a evolução do nosso espírito. E quem sabe aproveitar essa oportunidade, quando deixa o plano terrestre, subiu mais um degrau na escada da evolução. E temos que aproveitar isso. Chico Xavier, ele diz que já que estamos encarnados, vamos viver o máximo que pudermos encarnados. Vamos ficar o máximo aqui para conseguir cumprir a nossa missão a que nós fomos destinados quando nascemos. Isso é uma oportunidade de ouro. Sabe aquela frase de um filho rebelde que diz: eu não pedi para nascer? Pediu. E não só pediu, não, implorou. Porque no plano espiritual é muita gente tentando nascer, vir para a Terra, para poder evoluir, para poder resgatar alguma coisa. Então, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar até o fim. E a preparação para a morte? Muitas pessoas têm uma preocupação mórbida para com a morte. Ficam pensando tanto nesse momento final da vida, que às vezes até perde a alegria de viver. Querem saber o que vão sentir, se vai ter dor, se vai ter sofrimento, se vai morrer numa cama, se vai morrer num acidente, como que será que vai ser? Acontece que nós não temos experiência da morte. Não, a gente simplesmente não deixa de fazer parte do encarnado e vai fazer parte dos desencarnados. E quando a gente encarna de novo, como presente de Deus, nós não lembramos do nosso passado. Então, não vamos saber nada desse momento. E algumas pessoas se preparam para esse momento. Deixa testamento em dia, faz seguro de vida, compra um terreno no cemitério, paga um plano funerário. Isso é muito útil. Útil para quem vai ficar, né? Para quem vai ficar, não ter nenhuma dor de cabeça. Maravilhoso. Mas o Cristo, no Evangelho, ele nos diz: orai e vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. O Cristo, ele nos manda estar preparado espiritualmente para esse momento. Ele nos manda estar bem com nossos irmãos, para a gente não fazer essa passagem com arrependimento em nosso coração. Ele nos diz: reconcilie com seu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque já foi claro, já foi muito falado. A justiça divina já avisou: todos nossos débitos serão pagos. Se deixarmos débitos aqui, vamos entrar naquela fila de reencarnação para poder acertar.
Eu recebi semana passada pelo Zap lá uma mensagem curta, mas no final, uma frase que eu apreciei muito e coloquei aqui nesse momento, que é o que a gente está falando. A justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Já ouviram dizer a justiça de Deus tarda, mas não falha? E não falha mesmo. E não é castigo, de jeito nenhum, é só consequência. E dos animais, o homem, ele é o único. Se tiver mais algum, muito pouco, eu não consegui descobrir. Mas talvez ele seja o único que sabe que vai morrer. Sabe? É novidade, gente? Porque quem estiver me ouvindo, que está assustado agora porque vai morrer, está atrasado. A gente sabe que vai morrer. Isso é fato. E às vezes sente esse momento próximo, diante de uma doença grave ou uma idade avançada. E pesquisando esse assunto para poder trazer aqui para a gente aprender, eu me deparei com um depoimento de uma médica. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ela estava até falando de um livro que ela estava lançando. A médica chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela conta que quando começou a fazer medicina, e aquele leque enorme que a medicina abre de oportunidades de aprendizado, ela começou a gostar, apreciar o tratamento paliativo, que é o tratamento que vai lidar com aquelas pessoas ao qual a ciência, a medicina diz, não posso fazer mais nada. É esperar a hora de morrer. E o livro tem por título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, ela conta, né, que paliativo é uma palavra grega que significa manta, cobertor, e no dicionário ela diz que é conforto, calmante, carinho. Então, é esse o tratamento paliativo, né? Porque quando a gente ouve alguém falar, tá fazendo tratamento paliativo, o que que pensa que fala na hora? Porque tá morrendo. Todos estamos morrendo. Mas ele parece que está morrendo mais cedo, né? E esses momentos, ela disse, a médica, que aprende muito com os pacientes que ela lida, com as pessoas que ela lida, a importância de encontrar amor nesses momentos e a importância de aceitar o que está acontecendo. Sabe aquele ditado, aceita que dói menos? É real. Então ela pede que a gente mude o medo da morte por respeito à morte. E quem respeita a morte tem uma vida mais legal. E também vai nos ajudar nos momentos em que morre alguém que amamos. Não vai nos ajudar só no momento que a gente se deparar com a morte, mas também com a morte de alguém que amamos, para a gente não entrar naquele desespero. Ela disse, isso eu vou falar agora, que ela falou de uns números, são estatísticas, mas isso nós estamos falando de um número antes do Covid, não sei como é que está agora. Mas na ocasião que no Brasil morria mais ou menos 1.100.000 pessoas por ano, e que 800.000 é morte anunciada. O que é a morte anunciada? São aquelas pessoas que vão morrer de doenças crônicas, doença degenerativa ou câncer. Ele anuncia a morte. Essas doenças costumam dizer, ó, você está morrendo, né? Anuncia a morte naquele momento. E essas pessoas que têm uma morte anunciada têm a chance de redirecionar a sua existência, a sua vida, de compreender em qual passo que ela vai andar agora, de refletir tudo isso. E em algum momento nós vamos fazer parte desses números. Nós vamos estar lá nessa estatística. Ou alguém que a gente ama vai estar. E como é que vai ser? Como vai ser?
Ela disse uma definição da vida. Porque como é, agora pensa assim, o que é a vida? Porque se a gente nesse momento for pensar o que é a morte, todos têm uma resposta formada na cabeça. Mas o que é a vida? Qual a definição de vida? Ela traz ali para nós uma definição que, na opinião dela, e eu concordo, foi a melhor que ela já leu. Definição: o que é a vida? A vida é uma situação sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades que, em 100% dos casos, leva à morte. 100% dos casos de vida leva à morte. É novidade? Não. Nós já dissemos lá atrás. Tá vivo? Tá vivo? Vai morrer. É assim. E algumas pessoas dizem: eu estou trabalhando, vou viver quando me aposentar. Que ilusão. A vida já está acontecendo. A vida é esse espaço entre nascer e morrer. Não é depois que aposenta. É nesse espaço, nascer e morrer, está acontecendo a vida. E quem recebe o diagnóstico de uma doença grave e se revolta, desperdiça o tempo que tem. Por quê? Porque é para aproveitar esse tempo para reflexão, para ver o que vai fazer, como que vai viver a partir de agora, esse tempo que tem. E mesmo que consiga aquela abençoada cura, ainda assim vai morrer. Não vai morrer, talvez, naquele momento, com essa morte anunciada, mas vai morrer, não vamos nos iludir. O pastor Cláudio, eu gosto muito de ouvir o pastor Cláudio, ele traz umas lições para a gente de uma maneira muito cômica, né? E ele conta um dia que lá na igreja dele, uma irmã chega e fala assim: ai, pastor, eu vou morrer. E ele fala para ela: eu também vou. E ela fala: não tem jeito com você. Ele sim, né? Que ela que foi dizer para ele? Que ela ia morrer logo, com certeza que ela descobriu alguma doença. Então, assim, o que a gente faz. Descobre a doença e fala: eu vou morrer. Sem perceber que vamos morrer todos. Sabe aquela expressão linda de morrer? Morrendo de sono, morrendo de saudade, morrendo de fome. É a expressão máxima de qualquer coisa que a gente quer falar, né? Quando alguém chega e fala: você tá linda de morrer, tira uma foto, porque tá o máximo. E a gente, disse essa médica, a gente só morre uma vez. Não podemos dar vexame. Quando eu escutei isso, eu lembrei de Emmanuel para Chico. Poxa, morra com educação. São conselhos de mestres que a gente deve ouvir. E o exemplo de Sócrates. Sócrates, na antiguidade, também defendeu a imortalidade da alma. E isso lhe custou a vida. Né? Sócrates foi condenado à morte por seus pensamentos. E olha, na minha pesquisa, o que o Sócrates disse para os juízes que estavam condenando ele. Ele disse assim, eu vou ler exatamente o que estava escrito. Eu predigo-vos, portanto, a vós juízes, que me fazeis morrer, que tereis de sofrer logo após a minha morte um castigo muito mais penoso. Por Deus, que aquele que me infligis matando-me. Acabais de condenar-me na esperança de ficardes livres de dar contas da vossa vida. Ora, é exatamente o contrário que vos acontecerá. Eu vos asseguro. Pois se vós pensardes que matando as pessoas impedireis que vos reprovem por viverem mal, estáis em erro. Essa forma de se desembaraçarem daqueles que criticam
não é nem muito eficaz e nem muito honrosa. Ele já está falando não só da imortalidade da alma, mas de uma justiça. Porque ele diz, ó, se você pensa que matando as pessoas vai te impedir daqueles que te reprovam por viver mal, estás em erro. Existe já alguém que te reprova por viver mal. Então, e o Sócrates foi condenado, ele foi obrigado a beber cicuta, que é uma planta venenosa. E conta-se que os seus amigos poderiam libertá-lo, poderiam ajudá-lo a sair da prisão, mas ele não aceitou. Ele deu o seu exemplo de morrer com dignidade. Ele poderia fugir da prisão, mas preferiu seguir o seu caminho de mártir. E o mesmo podemos dizer de Jesus Cristo. Jesus Cristo também poderia fugir da cruz. Ele poderia, sim, mudar tudo aquilo. Porém, ele preferiu morrer na cruz para nos salvar. Ele preferiu render a tudo isso para que se cumprisse os desígnios do alto. E para o espiritismo, o espírito ele não depende da matéria. Ele foi criado antes, ele foi criado simples e ignorante. Todos nós fomos criados simples e ignorante, partindo do mesmo ponto. E estamos sujeitos à lei do progresso. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Estão progredindo à nossa frente. Quem está na nossa frente não teve privilégio, apenas andou mais rápido. E os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria, através das inúmeras encarnações que terão oportunidade de ter. Cada ato bom é um passo gigantesco para que a gente desperte num mundo melhor. Porque é assim que a gente imagina, a gente vai dormir aqui e acordar lá. E onde nós queremos acordar? Onde a gente quer despertar? Num lugar maravilhoso, não é? Num mundo melhor. E isso vai depender da nossa vida, dos nossos atos. Então, começar imediatamente a nossa transformação. E as oportunidades é dada por Deus igual a todos. Lembremos que Jesus fala para a gente no Evangelho que Deus, ele é justo. Ele faz nascer o sol sobre todos, sobre os bons, sobre os maus. Ele faz cair a chuva sobre o justo e sobre os injustos. Ninguém pode reclamar de não aproveitar. E a nossa conclusão é que a morte marca o fim de um período, a existência do ser encarnado, que teve a oportunidade de redimir de alguns erros e se preparar para a vida futura. E ela marca o início da vida espiritual. Todo ciclo tem início e tem fim. E agora, eu quero já, finalizando, eu vou falar aqui as palavras do Haroldo Dutra Dias. Exatamente como ele falou no momento que eu estava pesquisando, que eu achei maravilhoso para a gente encerrar. Uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. A perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e do fim de tudo com a morte é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós, que ainda estamos em provas e expiações no corpo físico. Esse fato extraordinário, a prova da imortalidade da alma,
por si só, nos conduzem às mais profundas reflexões, porque altera de modo substancial o quadro dos nossos valores, a nossa lista de prioridades. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos em meio a lutas e sofrimentos, os desafios, os tropeços, as agressões, as percepções, mas nós caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta, toda prova é uma nuvem passageira no céu da nossa evolução. Nos aguarda a vida no mundo espiritual, a vida futura, e isso nos dá uma esperança serena. Não é uma esperança sem dor, não é uma esperança sem lágrimas e nem sem suor, mas uma esperança que nos permite caminhar, sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. Olha que maravilha! A morte nada mais é do que a volta para casa. Por maior que seja a dor da separação, porque ela é muito grande. A dor da separação é enorme, mas por maior que ela seja, ela nunca é maior do que a certeza da alegria do reencontro, que a gente vai se reencontrar. A saudade é um sentimento bom, muito bom, porque é muito ruim quando alguém vai embora e no lugar da saudade nos deixa um alívio porque ela partiu, não é? Então é a saudade, aquele amor que fica no nosso coração. E no universo de Deus, nunca existe adeus. Existe apenas até logo. Nós não sabemos quanto tempo é esse logo, mas ele vai chegar. E vamos finalizar com as palavras de Jesus no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Abundância é muito, né? Então, gente, não vamos viver de qualquer forma, mas que a gente busque essa oportunidade de viver procurando, buscando a nossa felicidade. E o que é a felicidade, segundo o Padre Zezinho? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. É isso aí. A gente não tem a intenção de terminar essa palestra com vontade de morrer, mas de ter aquele conforto, que essa hora vai chegar. Mas, como diz Emmanuel, como diz a médica Ana, já esqueci o nome dela, Ana Cláudia, não vamos dar vexame, vamos morrer com educação. Eu não sei se eu vou fazer isso, mas é isso que eu tenho que falar. Tá bom, gente? Eu espero que tenha sido muito útil, porque para mim foi ter estudado esse tema. Tá bom? Uma boa noite para vocês. E agora vamos chamar o Daniel para a gente finalizar. Muito bom, Graça. Muito culta sua palestra. Eu falo que... A ideia era ser esclarecedora. Você pode ler os comentários, você vai entender o que eu estou dizendo. Não sou eu, tá? O próprio público aqui, os amigos de casa, é tão gratificante aprender. Não é fácil. Acho que essa passagem do Chico, né, do que ele narrou no Pinga Fogo do avião, eu falei que foi marcante. E você trouxe como elucidação para que todos nós lembremos, né, que a doutrina consoladora nos mostra os caminhos. Mas até mesmo, lógico, todos nós tememos, com certeza, somos encarnados que ainda estamos em aprendizado. E você nos trouxe um ponto muito importante, é que todos devem lembrar, eu sempre trago isso comigo, é a certeza que todos nós vamos partir. E o que a gente tem feito para, de alguma maneira, amenizar ou estudar, ou vamos dizer assim, saber um pouquinho sobre isso. E você esclareceu com tanta sabedoria, Graça, eu gostei disso.
que você trouxe exemplos, né, de classificações, falou do Sócrates, falou de várias coisas, que está a seara da luz, né, do nosso entendimento, não só da doutrina, né, mas que muita gente ainda fica dando murro em ponta de faca, né, mas vamos raciocinar um pouquinho mais, vamos pensar, vamos amar mais, viver o hoje, né, tentar fazer o nosso melhor hoje, porque a morte ela vai chegar para todo mundo. Só que a conclusão do que você nos disse, lembrando, a palavra morte é muito forte, mas ela só marca o fim de um período da existência de alguém encarnado. Você deixou bem claro isso, ou seja, é aqui que vai importar os exemplos que a gente precisa, antecedendo a nossa desencarnação corpórea, porque o espírito vai prosseguir. Vai prosseguir. Ele não vai morrer. Justamente. Então, eu acho assim, eu vou me ater aqui, porque foi muito esclarecedor. A Marisa fez um comentário aí, realmente é um tema bastante pertinente, né? Várias pessoas falando agora, eu não tive a oportunidade de ver todos, mas é um tema que eu falei assim, quando a gente vê todos, né? Eu falo, vamos pensar, é um tema, de certa maneira, polêmico, né? Para alguns, mas com certeza para a doutrina e para quem estuda um pouquinho, né? É muito esclarecedor o que você trouxe, de muito agrado, de muito entendimento, foi sempre feliz, né, nas suas palavras, a gente agradece aí, tá bom? Gente, eu que agradeço, e eu queria que, apesar de ser um tema pesado, que ele fosse leve, né, pra gente não falar morte, assim, como se estivesse falando da coisa, do fim de tudo, porque não é, né, é só o fim de um ciclo. E isso aí, gente, muito obrigada. Eu quero convidar todos, porque né, não sei quem que está ouvindo a gente nesse momento, mas muitas pessoas gostam de fazer a oração do Pai Nosso no final de algo, né? A gente sempre tem oração, tem que vir do coração, apesar de ser uma oração decorada, vamos pôr nosso coração nela, porque é a coisa mais gratificante, é a gente fazer junto. Então, vamos em pensamento, agora eu vou fazer, e todo mundo comigo em pensamento, para a gente finalizar essa noite maravilhosa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Uma boa semana a todos, e a gente se vê novamente daqui a um tempo, tá? Que Deus esteja no lar de cada um. Muito obrigada. Obrigado, Graça. Obrigado a todos os amigos aí. Hoje, de novo, casa cheia, como a gente fala, né? Maravilhoso rever os amigos, mesmo que à distância. Eu fico muito feliz, né, que o trabalho tem pautado de forma útil, né, a todos, e principalmente com temas que fazem de bastante jus e importância ao nosso dia a dia. Que todos tenham uma semana abençoada. Vamos manter cautela, né? Nossa região aqui está passando por um momento mais crítico de lockdown, e pedir a todos que vamos orar pelo nosso próximo, né? Pelo planeta, por todos que estão necessitando agora nos hospitais, ou assim mesmo aguardando, né, alguma coisa dos propósitos da vida, não só do Covid, tá bom? Esse é o nosso papel aqui e vamos seguindo assim. Boa semana a todos, uma boa noite. Deus abençoe a todos. Que Jesus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Boa noite.